Salve, salve galera que acompanha o chicopiraju.blogspot.com.br. Estou aqui com a camisa do Bia Salles, Greg Salles, que vem mandando muito bem, obrigado, no campeonato lá na cidade de Coronel Macedo. 2 jogos, 2 vitórias, classificação já garantida. Enfim, a equipe do Bia, Greg Salles, representando muito bem o futebol de Piraju. Quem também vai muito bem é a Maria Hortência Albino, que mais uma disputa. Ficou com a 6ª colocação no geral e o primeiro na sua categoria de 24 a 29 anos no atletismo. Também estamos bem representados. Aproveitar aqui, enquanto falo de atletismo, mandar um abraço para o Adriano Felipe Gross, lá em Francisco Beltrão, Associação Beltronense de Atletas Amadores, e o pessoal também representando bem Francisco Beltrão. Quem também representa bem Francisco Beltrão, o pessoal do futevôlei. Um abraço pro Gilberto, pro Nilo, pro Vitinho, pro Jeff. Muita gente disputando. Tivemos mais uma etapa. Foi mais um sucesso. E essa galera com certeza vai participar do Open, que vai ocorrer aí agora nos próximos dias na cidade de Francisco Beltrão. De inscrições, o pessoal já pode procurar inclusive o departamento e a Secretaria de Esportes de Francisco Beltrão. Um grande evento, sem sombra de dúvidas, este Open, que vai ter o basquete de 3, nosso amigo Cavaccini preparando já suas equipes. O pessoal do Sou Atleta Só Que Não vai ter o vôlei de areia. E o pessoal do futevôlei do Marrecas já venceu a etapa do Interclubes, jogando lá no Santa Fé. E agora mais essa grande, expectativa, este Open de futevôlei, vôlei de areia e basquete de 3, que vai agitar Francisco Beltrão, assim como o Bug Marreco Voador, com paraquedistas do Brasil e também do mundo. Ainda em Francisco Beltrão, turma do sábado, um abraço aí pro pessoal da turma do sábado. Eles têm um blog no Facebook, o Pedrão mandando bem por lá, e a rapaziada jogando aquele futebol. A agenda da turma do sábado sempre movimentada, e a equipe da turma do sábado até dominou mais o jogo no primeiro tempo, abriu 3-1 contra o PFB Futebol Clube. No segundo tempo, poucos jogadores para substituir, sentiu o cansaço, e o time do PFB Futebol Clube conseguiu vencer, A equipe vem tendo altos e baixos neste ano de 2017, mas fez alguns gols no contra-ataque, empatou o jogo em 3-3, muito mais eficiente no segundo tempo, dominou o jogo até o final e abriu uma enorme vantagem, aí 6-3, um grande jogo. Os gols da turma do sábado, marcados pelo Serna e 2 do Marcelo, enquanto que para o PFB Futebol Clube marcaram o Vande, O Vande marcou 4 gols. Se fosse pedir música, pediria tranquilamente. O Polassi marcou 1 e o Leonardo Rosolém, que não costuma muito balançar as redes, mas fez o gol aí também. 6-3 o placar final, 6-3 o placar final. A turma do sábado perdeu, o PFB Futebol Clube venceu. Aqui em Piraju vamos ter as emoções das semifinais do Campeonato Municipal de Futsal, a final marcada para o próximo dia 18. Tivemos também jogo na cidade de Sarutaiá, a equipe do CAS Sarutaiá jogando. Aproveitar e mandar um abraço pessoal do Ferroviário de Bernardino de Campos, da Associação Atlética Avariense, galera de Cerqueira César também curtindo a gente. O Gilberto, que é São Paulino, lá em Francisco Beltrão, São Paulo, não conseguiu ganhar da Ponte, tá mal São Paulo, hein? E vamos aqui já com os resultados de hoje. Na Copa Paulista, o Rio Branco bateu a equipe do São Paulo, nem nas categorias de base, nem nos aspirantes, nem nada. O São Paulo está conseguindo vencer, mal das pernas, o tricolor paulista. Tivemos a equipe na Copa Paulista, o Santos batendo o São José por 2-0. Também vitória do Santos sobre o São José no Paulista de Futebol Feminino. O Santos lidera o seu grupo, Rio Preto em segundo. No outro grupo, a liderança do Corinthians. As meninas do Corinthians bateram as da Portuguesa pelo placar de 3-0. O MAC conseguiu um bom resultado no Paulista Sub-20, venceu fora de casa por 3-1. No Brasileiro da Série A hoje, o Atlético Paranaense e o Coritiba ficaram no empate em 1-1. Os gols do Felipe Gedós de pênalti para o Furacão. Nicão perdeu 1 e o Coritiba, havia feito o primeiro gol do jogo ainda no primeiro tempo. No Clássico Paulista, deu peixe, 2-0 sobre o Corinthians. O Corinthians não perdeu nenhum jogo no primeiro turno. No segundo turno, em 4 jogos, perdeu 3.
desta feita, perdeu para o Peixe pelo placar de 2-0, um gol do Lucas Lima, e já no apagar das luzes, no fechar das cortinas, como diria Fiore Giliotti, o segundo gol da equipe do Peixe, que merecidamente ficou com a vitória. Só no primeiro tempo foram 10 chutes contra 4. Vitória e Fluminense ficaram no empate em 2-2, sendo que o gol do Fluminense, o segundo, saiu aos 44 do segundo tempo, e o Canu empatou aos 48 do segundo tempo, um jogo cheio de alternativas. O Sport perdeu em casa para o Avaí pelo placar de 1-0, crise aí na equipe do Professor Luxemburgo. O Botafogo venceu o Clássico Carioca 2-0 sobre o Flamengo, 2 gols do Roger. Desta feita não deu para o Reinaldo Rueda não, perdeu aí no comando da equipe do rubro-negro carioca, para a tristeza dos flamenguistas. Chapecoense 1, Cruzeiro 2. Falei inclusive da equipe do São Paulo, que ontem já havia ficado no empate em 2-2 com a Ponte Preta. Amanhã tem um jogo pelo Brasileirão da Série A. Os jogos aí das equipes que estão nas 4 primeiras colocações, só o Santos conseguiu vencer, né? O Corinthians perdeu para o Peixe, o Grêmio perdeu para o Vasco ontem 1-0, para a alegria do nosso amigo Militão. O Santos bateu o Corinthians, está a 2 do Grêmio agora, brigando pela vice-liderança. O Palmeiras, né, com 2 jogadores expulsos, muita reclamação da arbitragem, não conseguiu vencer o Galo. O Flamengo, 5º colocado, também não conseguiu vencer. O Cruzeiro venceu seu jogo e encostou no Mengão. O Botafogo, que venceu o Clássico Carioca, aparece em 7º. Em 8º, o Vasco. Em 9º, o Atlético Paranaense. Na 10ª colocação, o Fluminense. O Atlético Mineiro em 11º. O Sport em 12º. Ponte Preta, Avaí, Coritiba e Bahia fecham ali o grupo dos 16. Na zona do rebaixamento, Vitória da Bahia, Chapecoense, São Paulo e o Atlético Goianiense. No Campeonato Brasileiro da Série B, o Inter perdeu o jogo para o Juventude e a liderança. O América Mineiro é o novo líder da competição. Destaque também para a vitória do Londrina sobre a equipe do Ceará. Brasileiro da Série C. Definidos os classificados, os confrontos da próxima fase e os rebaixados. E uma curiosidade na Série C: Joinville precisava vencer por 9 gols de diferença o Mojimirim para carimbar o passaporte. Não conseguiu, mas quase, viu? Foi 8-1 o jogo, só que o Volta Redonda conseguiu avançar à próxima fase da competição. Tristeza para o futebol paulista, Bragantino e Mojimirim rebaixados para a 4ª divisão no ano que vem. Campeonato Brasileiro da 4ª divisão, que o Bragantino e o Mojimirim vão jogar. Tivemos a final da Série D. O Operário venceu o jogo de ida lá em Natal, pelo placar, no estado do Rio Grande do Norte, pelo placar de 5-0. Poderia perder de 4, perdeu só de 1. Estádio Germano Krieger lotado, Globo 1, Operário 0, mesmo com a derrota. Primeiro título nacional da equipe do Operário, que foi fundado no ano de 1912. Grande festa na cidade de Ponta Grossa, com a equipe do Operário conquistando a 4ª divisão e o acesso para a Série C no ano que vem. Tivemos também jogos pelo campeonato alemão. Destaque final de semana: o Bayern de Munique perdeu. Ninguém mais tem 100% de aproveitamento no campeonato alemão. O Borussia lidera ao lado do Hoffenheim e do Hannover, todos com 7 pontos conquistados. No campeonato argentino, Vélez, Boca e River Plate aparecem ainda com 100% de aproveitamento após 2 rodadas. No campeonato espanhol, 100% só o Barcelona, mais 3 do Messi, hein? E o Real Sociedad, né? A equipe do Real Madrid tropeçou de novo e aparece só na 7ª colocação, com apenas 5 pontos ganhos. No campeonato francês, teve mais um show do PSG, do Cavani, do Neymar, do Mbappé. O Monaco perdeu de 4 do Nice e o único 100% é o PSG, que tem 15 pontos ganhos e já vai abrindo na liderança. No campeonato inglês, sempre muito disputado, ninguém mais tem 100% de aproveitamento e os 2 Manchesters lideram, né, na primeira e na segunda colocação, com o atual campeão Chelsea aparecendo na 3ª colocação. Na Itália, tudo como sempre, né? Na Itália, a equipe da Juventus de Turim segue com 100% de aproveitamento, bem como a Inter de Milão, que bateu o Spal, e a equipe do Napoli, que também segue com 100% de aproveitamento, isto no campeonato italiano. No campeonato português, 100% de aproveitamento para o Porto e o Sporting após 5 rodadas
São os destaques aí do final de semana esportivo, em especial do futebol, tá bom? A gente vai ficando por aqui, desejando uma ótima semana e a gente volta a qualquer momento com mais informações. Você fica aqui, sempre sintonizado e acompanhando tudo em chicopirazu.blogspot.com.br. Um abraço para a galerinha de Itaguaí, que no Sub-11, o Campeonato Estadual das Categorias de Base, conseguiu passar pela boa equipe de Pirazu, do professor Gustavo, do Marcelo Rocha, disputa nos pênaltis. Garotada de Pirazu sentiu muito a disputa de pênaltis, assim como foi contra o Inter Genoma na final da Supercopa Piratininga. Desta feita, melhor para Itaguaí, que avançou nos pênaltis após empate no tempo normal. Tá legal? Mas bom para ambas as equipes, aí a garotada apenas se formando, apenas o início de uma grande caminhada que terão no futebol e também na vida. A gente vai ficando por aqui, uma ótima semana, um abraço a todos e continue acessando aí chicopirazu.blogspot.com.br e também no YouTube, curtindo, compartilhando. Valeu, galera, até mais, tchau.